A santa paz de Deus. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nesse canal Tudo Se Fez Novo, ao qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, que nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Glórias a Deus. Quero agradecer desde já os irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, pelo canal do YouTube. É só os irmãos entrarem lá, Jackson Antônio Alves, colocar o nome inteiro, e ali vocês podem estar meditando na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem colocado, segundo o propósito de Deus, aos nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. E estamos aqui nesse dia maravilhoso, glórias a Deus, essa segunda-feira, para nós meditarmos a luz da santa palavra de Deus, que tem nos edificado muito as nossas almas, tem trazido resultados para nós maravilhosos sobre as nossas vidas, tanto materiais como maiormente espiritual, que é o mais importante. E estamos aqui, pela misericórdia, adquirindo maturidade e crescimento espiritual através da sua palavra. Em João capítulo, se não me engano, capítulo 5, versículo 39, eu sempre tenho meditado nesse versículo que fala que examinais as escrituras sagradas, porque vos cuidai de ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim. Glórias a Deus. Então, nós passamos a conhecer o Senhor Jesus através da tua santa palavra, através da eficácia do seu poder, da sua manifestação, porque Deus se fez conhecer desde a sua criação ao homem. Glória pela sua palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, eu gostaria que todos estivessem abrindo a palavra em Atos capítulo 27. Nós estamos aqui meditando segundo o que o Senhor tem colocado em nossos corações sobre essa terceira viagem do apóstolo Paulo, a qual ele vai para Roma, e ali ele sofre um naufrágio. E nós estamos falando, aqui, e capítulo 27, os irmãos podem estar acompanhando lá, e eu não vou ler aqui porque nós já lemos, mas à medida que o irmão pode estar lendo em casa, já sabe dos fatos que aconteceu, dessa viagem, e vamos estar lendo aqui. E um dos versículos que nos chama a atenção do versículo, capítulo 27, do 27, o versículo 10, fala que o apóstolo Paulo, então, dizendo-lhe, senhores, versículo 10, dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que Paulo dizia. Glórias a Deus. Então nós entendemos, irmão, que falamos muito sobre isso, irmão. A escolha é sua, a escolha é minha, Glórias a Deus, de confiar, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós entendemos que, glórias a Deus, louvado seja o nome santo. Deixa eu aqui desligar aqui, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Entendemos que foi muito penosa esta viagem, Então temos que entender que, por não ouvir, amém, os aleluia, não ouvir a orientação divina através do apóstolo Paulo, Então nós sofremos, foi uma pior decisão ali do mestre do navio, ali do centurião, porque somos, muitas vezes obedecemos, amém? E a escolha é sua. Então nós falamos que nós desobedecemos muitas vezes porque nós queremos fazer da nossa própria maneira, queremos o nosso ego, queremos, eu sei, eu faço, eu quero, tem que ser da minha forma, E deixando então, por causa da sua sabedoria e capacidade humana, por talvez até força física, aleluia, e assim deixando de ouvir a voz de Deus. E assim nós estamos distanciando de Deus, glórias a Deus, descartando Deus, colocando Deus do lado, Então a escolha é sua, a escolha é minha. Caminhos errados, tortuosos, a escolha más. Vamos fazer más escolhas.
né? E irmos em direção opostas, e ir e se jogarmos aos ventos contrários, às tempestades, às diversidades da vida sobre desta vida, né? Que nós nos lançamos aí. São tantas as adversidades, né, irmão, que eu tenho falado. E se nós escolhermos o caminho certo, ouvirmos a voz de Deus, sermos obedientes, é certo que vamos receber então as promessas de Deus, a direção certa de Deus, o caminho certo, e alcançarmos o propósito de Deus, ao qual tem para cada um de nós. Nós falamos muito sobre isso, irmão. Então, glórias a Deus. Aleluia. Então, e se nós escolhemos, nós fazemos a nossa escolha, mas nós vamos sofrer as consequências do nosso próprio caminho, da nossa própria escolha, né, irmão? Então, nós falamos sobre isso. E se nós muitas vezes falamos assim, que muitas vezes nós somos teimosos e queremos enfrentar com as nossas forças humanas, com as nossas capacidades, com o nosso ego, com o nosso eu, com a nossa sabedoria, e muitas vezes a ponto de nós lutarmos, remarmos contra, irmos de contra a tempestade, de contra as ondas, né? De contra as adversidades, que são tantas elas na nossa vida, e muitas vezes nós chegamos a se esgotar, irmão, chegamos a se cansar, chegamos a estar enfadado de lutar, né? Ou seja, perdemos até as nossas forças, a ponto de não ter mais força para caminhar e para andar, irmão. É isso, irmão. As nossas forças é minada. Nós falamos isso. Então agora Deus ele começa a tomar o controle da sua vida, para que Deus venha mostrar o caminho em que você deve andar, irmão. E muitas vezes é isso, por isso que muitas vezes o Senhor, aleluia, conduziu ao povo ao deserto, saindo ali, Moisés conduzindo ao povo, ao qual libertou de 400 anos de escravidão, 430 anos de escravidão, e o povo foi liberto, mas é por causa da sua desobediência, irmão. Então eles começaram a andar em caminhos, saíram do deserto de Parã e começaram a andar em círculo, irmão. Andar em círculo, sem sucesso, sem êxito, sem alcançar o objetivo, sem alcançar as bênçãos e os propósitos de Deus que ele tinha para a vida do povo, que era a terra de Canaã, que manava leite e mel. Por causa da desobediência, irmão, então ele se alongou a sua promessa, as suas bênçãos. Certo que talvez em 14 dias eles podiam atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra de Canaã? Não, levaram 39 anos, 40 anos, glórias a Deus, andando no deserto, irmão. Por causa de muitos ali pereceram no deserto, muitos morreram no deserto por causa da desobediência, irmão. Então as bênçãos estavam próximo, a ponta do nariz dele, mas ela fez com que as bênçãos se distanciassem dele, amém? E por longos tempos, irmão. Então é isso, irmão, até ponto até deles começarem a entender. Por isso que eu te humilhei, te humilhei no deserto, fiz vocês passarem fome, sede, glórias a Deus, irmão, para saber o que tinha o intento do seu coração, para saber o que você tinha no seu coração, irmão. Então, é como se nós tivéssemos querer tomar o controle da nossa vida, pegar a nossa vida com nossas próprias mãos, né? Falamos sobre isso, controlar a nossa vida. Nós não podemos, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, e aconteceu com o piloto por causa da desobediência, né, irmão? Do centurião, do piloto. Ele dava mais crédito ao piloto, o centurião, do que a Paulo, irmão, do que a voz de Deus, irmão. Do que ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus, amém? E isso nós falamos em uma parte importante, que muitas vezes nós somos alcançados por tempestade, né? Ou seja, nós somos lançados na tempestade, nós vamos de encontro à tempestade, ou seja, à adversidade das nossas vidas, porque nós somos desobedientes, irmão. Mesmo sabendo que vamos morrer, mesmo sabendo que o perigo está lá na frente, irmão, não é? Por causa da nossa desobediência.
né? E muitas vezes nós somos lançados diante o Senhor nos coloca diante da tempestade, sem culpa nenhuma, inocente, para nos ensinar, irmão, porque Deus tem um propósito na nossa vida, irmão. Então Deus está conosco quando Deus ele nos coloca. É diferente, irmão. Amém? Enfrentarmos as dificuldades com o Senhor Jesus no nosso barco é diferente do que nós nos lançarmos às adversidades, nos lançar, ser desobediente, não ouvir a voz de Deus e querer fazer da nosso próprio jeito, sem Deus, fazer da nossa própria maneira, se lançando nessas adversidades da vida. Então nós vamos quebrar a cara, irmão, até entender que... Então nós falamos sobre tudo isso, irmão, aleluia. E agora, irmão, nós falamos também que Jesus, ele é a única bússola que pode nos direcionar, irmão, no nosso barco, não é? Então tudo isso pode vir sobre nós como tempestade, de não ouvir a voz de Deus. Nós falamos, irmão, como aconteceu com Jonas, não ouvir a voz de Deus, como aconteceu com Jonas e outros personagens da Bíblia, nós falamos, nessa circunstância, se ficarmos à deriva, sem direção, continuarmos a não dar ouvido aos conselhos do Senhor, à luz da palavra, então nós vamos, não há nada a fazer, irmão, a não ser que venha o socorro de Deus, porque não há socorro algum que possa se equiparar ao que Deus ele tem para nós, irmão. Somente Deus ele pode nos socorrer. E vamos aqui dar continuidade, glórias a Deus. Se nós olharmos aqui, irmão, versículo 17, irmão, e ver o Euraquilão que nós falamos, né? E o Euraquilão que essa tempestade, esse tufão sobre ele, nós falamos muito sobre essa diversidade que eles enfrentam, né, irmão? Que eles enfrentaram, foi muito duro. E ali, sobretudo aquela aflição, aquela angústia, aquelas tempestades sobre as vidas deles, aqueles momentos difíceis de angústia, de sofrimento, de aflição, irmão, a qual ele tomou. Então ali no versículo 16, eles estavam com uma deriva, não tinham força mais nenhuma, se esgotaram todas as suas forças, irmão, todas as suas capacidades humanas, todas as suas forças físicas, desprezando assim o conselho de Deus. Tudo isso foi inútil, irmão, porque eles não puderam fazer nada, ficaram com uma deriva. É isso que Deus ele permite, irmão, sugar todas as nossas forças, irmão, para entender que nós dependemos de Deus, irmão, tudo que nós fizermos. Em versículo 17, e levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Então, irmão, ali eles viram que amarraram o navio com as cordas passando por baixo da guilha, e atadas em cima do navio, porque esse era o procedimento, né, irmão, dos marinheiros, pois estavam com medo do que? Da sirte, irmão. A sirte era o que? Eram bancos móveis de areia extremamente perigosos que tinham ali, meu. Eram como areias movediça, que rodeiam as costas ali, irmão. Então, como se dá o nome da Triângulos da Bermuda, irmão. Um navio caindo ali, então... glórias a Deus, ele podia se perder ali e ninguém mais ali resgatá-lo, irmão, porque era terrível, ele era como uma areia movediça. Essa sirte podia estar engolindo eles ali, irmão. Mas tudo isso a fim de diminuir a velocidade, arraiaram as velas confiando-se ao acaso. Então eles arraiaram-se a vela confiando no acaso. Mas tudo isso foi inútil, irmão. Foi inútil porque eles estavam descartando os conselhos do Senhor. Portanto, o comportamento da tribulação diante do Euraquilão indica que as suas forças humanas são insuficientes para o livrarem do perigo, irmão. Glórias a Deus, irmão. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos agir sem vontade de Deus. Glórias, não podemos tomar iniciativa.
nem usar as nossas próprias sabedoria, nem as nossas forças, irmão. Sem Deus tudo isso é fútil, porque eu ouvi falar, a palavra de Deus fala que o princípio, o temor, diz que o temor de Deus, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. É temer a Deus, irmão, acima de todas as coisas, irmão. Então Deus dá a prova e com ela o escape. Mas Deus, sem Deus no navio, esse escape se torna o quê? Penoso, irmão, que nós falamos. Tão sofrido que só resta então se entregar às circunstâncias até que o navio pare em um lugar qualquer, inteiro ou despedaçado, irmão. Olha só, ele pode parar inteiro ou despedaçado, irmão. Então, tudo isso é inútil, irmão. Glórias. Sendo que Deus está no nosso barco para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Seja qual for a tempestade que você está enfrentando, irmão. Né? Se você não deixar que Deus tome o controle da sua vida, ela se torna muito sofrida, muito penosa, irmão. Amém? Tão penosa, tão sofrida como foi o naufrágio ali dos tripulantes e ali do capitão de não ouvir e do centurião e do capitão, do mestre de não ouvir a voz de Deus, irmão. Foi muito sofrida, mas apóstolo Paulo, ele estava firme com uma fé viva, irmão, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão, sabendo que Deus estava com ele, irmão, e que nenhuma alma iria perecer. Então, é isso que acontece sobre as nossas vidas, irmão. Então, agora o versículo 19, ele fala assim que, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Então, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, ou seja, lançaram ao mar tudo o que era peso adicional no navio, irmão. Amém? Então, irmão, muitas vezes, irmão, nós estamos com um peso tão grande sobre os nossos ombros, sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós erramos tantos, tomamos direções opostas, erradas por causa da nossa desobediência. Muitas vezes a desobediência vem pesar sobre os nossos ombros, sobre os nossos lombos, os pecados, irmão, de tal maneira que nós não conseguimos mais nem sequer ter força alguma, irmão, e glórias a Deus. E o que acontece, irmão? Acontece que vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, então achará descanso para as vossas almas. Então, o pecado, irmão, sobre as nossas lombos, os nossos jugos se torna pesado, irmão. A ponto do quê? A ponto de nós queremos descartar. Nós queremos tirar esse peso do nosso ombro, né? Como diz, com as nossas próprias mãos lançamos a armação do navio, ou seja, lançaram no mar tudo que era peso adicional. Qual é o peso qual é o peso, irmão, que está, o que está no seu lombo, irmão, que está muitas vezes pesado, irmão? O pecado tem pesado, você, consciência sua, irmão, tem desanimado, então eu preciso que você abandone, lance fora, irmão, esse jugo pesado e vá de encontro ao Senhor Jesus. Tudo que não lhe convém, irmão, lance fora, aleluia, porque louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a força humana versus a divina e a esperança, irmão. Então, há esperança ainda, irmão, há esperança ainda, aleluia, de deixar que Deus resolva o seu problema, irmão. Deixar que Deus tire o peso do pecado que está sobre a consciência, irmão. Amém? Então, e fala assim, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós tempestade, né? Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então, olha aí que está. Então, irmão, ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, e perdeu-se afinal toda a esperança de salvamento. Então é isso que o peso
do pecado vem fazer com que você venha perder toda a sua esperança, irmão. Estando na escuridão, estando no meio dessa tempestade, irmão, aqui espiritualmente trazendo para nós, sem salvamento, sem esperança, que não há mais salvamento para a sua vida. Eu estou no pecado, eu estou na escuridão e não há mais esperança pelo que eu fiz, pelo que eu cometi. Porque eu cometi tantos erros, tanto pecado na minha vida, que o peso está de tal forma sobre os meus ombros que não aguento mais viver essa vida, não tenho força mais, não tenho mais esperança, irmão. Está tudo escuro, não tem mais. O tempo escureceu sobre a minha vida, não há mais estrelas nos céus, não é? Caindo sobre nós grande escuridão do pecado sobre as nossas vidas. Nós não temos mais direção. Não temos mais recursos sobre as nossas... Foi o que aconteceu a eles, irmão. De tal maneira que eles ficaram à mercê, ficaram abatidos, cansados, oprimidos, irmão, por causa da desobediência. Assim acontece por causa da tempestade. E assim acontece com nós, irmão. A desobediência nos traz peso sobre os nossos ombros, irmão. Traz pecado, não traz esperança mais. Mas glórias a Deus, mas há esperança, irmão. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, perderam totalmente a esperança de nos salvar, pois estavam fracos, não comeram e não beberam, irmão. Pois essa é a hora que Deus o quê? Aparece, irmão. Essa lavaço de cantar, irmão. Esta é a hora que Deus aparece, irmão. Quando não há mais o que você fazer, meu irmão. Talvez você vai ouvir esse vídeo, vai ver, talvez você não esteja nem com esperança nenhuma mais, irmão, por causa do seu problema, por causa da sua tempestade, por causa da sua adversidade. Talvez não há mais luz sobre você, não há mais a tempestade, ela vem te sufocando. A tempestade ela vem te perseguindo há muito tempo. Vem te sufocando, glórias a Deus, vem criando pavor diante da tua presença, desânimo, irmão, sem esperança. Você já não come, não bebe mais, a opressão vem te pegando, já te pegou, e muitas vezes até a depressão, irmão, por causa... Então, é porque você não ouviu a voz de Deus, os conselhos do Senhor. Aleluia. Então agora, irmão, é a hora que Deus aparece. Sabe por quê? Porque olha o versículo 21. Vamos ler juntamente comigo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, quem eu sou e quem sirvo, e quem a sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Então, irmão, aí que está, irmão, maravilhoso esta palavra, irmão. É a hora então que o apóstolo Paulo ele encontra força ali, irmão, em Deus para vencer a tempestade, para vencer a adversidade, para vencer as suas batalhas, irmão, porque sempre ele confiou em Deus, sempre ele não abriu mão da sua fé. Seja em que situação que for que o apóstolo esteve, ele estava ali com Deus, ele estava confiante, com uma fé viva, com uma certeza que Deus estava conduzindo ele. Assim é você, meu irmão, você fique sabendo agora que nessa mesmo barco, nessa mesma tempestade, nessa angústia, nessa opressão, você já não come mais, não bebe, não tem mais ânimo, meu irmão, fique sabendo que Deus está agora trazendo esperança para você, irmão, que muitas vezes você achava que estava tão distante de Deus, mas ele sempre esteve ao seu lado, irmão, é que você não enxergou.
Como o apóstolo Paulo, um homem de Deus que estava dentro do barco, ninguém estava dando crédito à sua palavra, desobedecer não a sua palavra, mas é a palavra de Deus sobre a boca do apóstolo Paulo. E assim você também, irmão, talvez você não tenha dado crédito a este homem que está falando aqui, a esse servo de Deus que está, porque quem fala na minha boca não sou eu não tenho nada para oferecer a você sem que do alto seja revelado, irmão. Então você não tem que olhar para mim, você tem que ouvir a voz de Deus por meio de mim, que sou um canal, irmão. Por meio que sou um canal. É assim como um cano de água. Um cano de água que ele é direcionado para que a água venha na direção que é necessário. Assim eu sou um cano. Um instrumento somente, mas aleluia, mas quem faz a obra, quem lava, quem purifica a água do Espírito Santo de Deus, irmão, na sua vida, que te sacia a sua alma. Então, irmão, aqui, aleluia, não havendo mais esperança, irmão, glórias a Deus, é a hora que Deus aparece. Talvez você esteja assim nesse momento, irmão, sem esperança, batido, cabisbaixo, pelos pesos, pelos fardos do pecado, pelos erros cometidos, pela direção oposta que você tem ido de encontro a ela para enfrentar as diversidades, as tempestades, irmão, que cercaram você por causa da sua desobediência. Agora Paulo levanta e prega o que? Fazendo a tribulação e faz lembrar então dos erros cometidos, irmão. É isso que Deus muitas vezes faz sobre as nossas vidas. Passa talvez um filme por milésimos sobre as nossas vidas para nós entendermos, olha, eu cometi aquilo, cometi isso. E ele faz você lembrar muitas vezes, irmão, do passado, irmão. Não para o passado te acusar, talvez, mas ele faz você lembrar do passado, entendendo aonde você errou, irmão. Aonde você errou. Então, glórias a Deus. Ele fez lembrar, olha, você precisava ter atendido, irmão, lá a partir de Creta para evitar esse dano e perca, irmão. Então agora você perdeu, está com danos, está com perca, irmão, por causa da sua escolha, irmão. Seja o que você perdeu, irmão. Não importa, irmão. Agora importa que Deus está aqui para te ajudar, irmão. Glórias a Deus. Então Paulo levanta, aleluia. Então ele adverte primeiro dos erros dele, dos conselhos, faz ele lembrar os erros cometidos, de não ter dado ouvido aos conselhos de Deus, e o adverte e profetiza agora: tenhais bom ânimo, glórias a Deus, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, irmão. Glórias a Deus, irmão. Aleluia, mas somente o navio, irmão. Fique sabendo, irmão, que o que você está enfrentando não é para a morte, irmão. Glórias a Deus, não fique pensando que perdeu toda a esperança agora na sua vida, que não há mais solução, que agora não lhe resta agora é tirar a minha própria vida muitas vezes, o que resta agora é morrer. Não, irmão, é mentira, irmão, do inimigo, irmão, do adversário, porque o adversário ele quer isso, irmão. Glórias que você não enfrenta, não enfrente, irmão, não fique de cabeça erguida, irmão, que não dê ouvido ao Espírito Santo de Deus nesse momento, irmão. Mas fique sabendo, ele fala que essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo e mostra a tripulação que confia em Deus, irmão. Então, Deus está mostrando para você, irmão, aleluia. Paulo estava mostrando que eu confio em Deus. Assim como o apóstolo Paulo confia em Deus, assim como eu confio em Deus, irmão, assim você deve confiar também, irmão, naquilo que Deus ele vai preparar para você, irmão. Porque se crês, será saltua a sua casa. Se crês, verás a glória de Deus, irmão. Então, não deixe o desânimo te abater, irmão. As tempestades, as adversidades da vida, irmão. E que o apóstolo Paulo procura agora erguer os ânimos abatidos. Em primeiro lugar, irmão, ele lembra delicadamente do erro cometido de não ouvir os conselhos de Deus, irmão. Agora, esse é o primeiro passo, irmão. Comece agora, não olhe para os erros cometidos agora, irmão, que você cometeu, ficaram para trás. Mas comece agora a lembrar que você errou, sim, mas comece a ouvir os conselhos do Senhor na sua vida, irmão. Esse é o primeiro passo para que Deus possa agora dar uma direção, para que possa te erguer, irmão,
Segundo, comunicando a revelação profética recebida naquela noite por intermédio de um anjo. Agora fique sabendo, irmão, que agora Deus ele começa também a profetizar na sua vida, irmão. Que é a esperança de salvação, que é a esperança de restauração, que é a esperança de reconciliação, irmão, com Deus. A esperança de trazer aquilo que você havia perdido há muito tempo, de restituir a perca, aleluia, na sua vida, irmão, a esperança, irmão, aleluia. Esta é a palavra profética na sua vida, irmão. Você vai conseguir com Deus, porque Deus agora você entregou a sua vida para Deus. Ou você está ouvindo, abrindo o seu coração, ouvindo os conselhos do Senhor. Então tudo é possível, irmão, Deus realizar na sua vida. Você perdeu o quê? Talvez você tenha perdido bens materiais, irmão. Deus ele pode restituir o que você perdeu. Aleluia. Talvez um problema que você precisa resolver, de enfermidade, de saúde, eu não sei qual, irmão, mas Deus ele sabe, irmão. Fique sabendo que Deus ele pode tudo o que é impossível na sua vida é possível para Deus, irmão. Em terceiro, meu Paulo, com seu exemplo de fé e confiança no Deus e que ele serve, irmão. Então agora você tem que te confiar e praticar a sua fé, irmão. Ver realmente, confiando e acreditar, confiando em Deus, a qual o apóstolo Paulo serve, a qual eu sirvo, irmão. Nesse Deus que tudo pode, você tem que crer, confiar, acreditar, ter certeza. Isso mediante a fé. Isso é fé, irmão. É acreditar naquilo que você não consegue ver com seus olhos, irmão. É fé, é as coisas daquilo que você não pode ver, irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não podem ser vistas, não se vê, irmão. Ou seja, em outras palavras, é o firme fundamento das coisas que esperamos que aconteça, irmão. Tendo certeza que aquilo que esperamos que aconteça nas nossas vidas, irmão, mesmo não vendo, mesmo não tocando, irmão, mesmo não apalpando, irmão, mas nós temos a plena convicção que Deus já fez o que queremos alcançar, irmão. Isto é fé. O que é fé? É você crer naquilo que você está pegando, apalpando? Não. É crer naquilo que você não enxerga. É trazer o invisível para o visível, meu. Materializar aquilo que trazer o impossível para a sua vida, irmão. A fé é materializar aquilo que não existe, irmão. Se tornar visível, se tornar real, apalpável, irmão, mesmo que você não possa enxergar, mesmo que você não possa pegar, mas você tem certeza, irmão. Então isso é o terceiro passo, irmão. Amém? A pergunta é de onde Paulo tirou essa força. Nós podemos perguntar de uma vida de santidade, irmão. Amém? De cantaia, luvianas. Acredito que quando estava todo aquele alvoroço no barco, o barco a ponto de ser destruído, irmão, aquela aflição, aquela angústia no barco, aquela tempestade, irmão, aquele uruaquilão, aquele tufão, irmão, aleluia, e todo mundo ali se apavorando, com angústia, com sofrimento, temendo morrer, irmão, naquele inferno, nós podemos dizer assim, irmão. Né? Naquela adversidade, naquela tempestade, o apóstolo Paulo estava seguro de uma fé viva. O apóstolo Paulo, pode ver, irmão, que eu acredito que ali naquele momento o apóstolo Paulo, por alguns minutos, algum momento, o apóstolo Paulo sai de cena, irmão. Sai de cena como ele não estivesse ali, irmão. Por quê? Porque ele estava ali orando, irmão. Ele estava suplicando, orando, irmão, ali em favor, buscando a Deus com uma fé viva, irmão. Muitas vezes é isso, irmão, no meio das adversidades, nos meios das tribulações, nos meios das lutas, nos meios das aflições, das angústias, dos problemas, é que nós temos que buscar a Deus em oração, irmão. Aleluia, andar a Deus em santidade, buscando, irmão. É isso, irmão. Eu acredito, irmão. Paulo talvez, sim, sentiu medo, talvez naquele momento, estava ali muitas vezes cheio de opressão, estava ali talvez angustiado, meu, sem força, não vou dizer que não,
que nós não somos melhores, nós somos limitados, mas Paulo estava seguro, irmão, em Jesus Cristo, estava orando, buscando força em Deus naquele momento, buscando a Deus, proteção de Deus, irmão, a virtude e a graça do Espírito Santo, e se enchendo das coisas espirituais, irmão, da força espiritual, da força que nós não podemos enfrentar com essa força física aqui nesta terra, irmão, com sangue, com a carne, com as forças materiais, mas ele estava buscando em força em Deus, as forças espirituais, irmão, que são as forças espirituais, que elas derrotam a sofisma, que elas vencem os problemas, irmão, das nossas vidas, irmão. Supera as adversidades da nossa vida. Então o apóstolo Paulo estava buscando uma força que era do alto, irmão. A força de Deus. É isso que acontece, irmão, nas nossas vidas, irmão. Então agora Paulo levanta